pelo Espírito Santo e a obra de santificação. O Espírito Santo trabalhando em nós, nos capacitando, nos preparando. Em foco está em ser cheio do Espírito Santo, em desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo e viver no relacionamento com o Espírito Santo, não só para fazer as obras, mas para ter uma vida transformada e edificada. Amém? E hoje nós vamos falar sobre guiados pelo Espírito Santo. Amém? Se nós queremos ser um obreiro de valor com a presença do Espírito Santo, nós precisamos ser guiados por ele. Amém? Então vamos lá, já abrir a Bíblia, por favor. Queria pedir que os irmãos organizassem e já separassem a Bíblia. Irmã Kelly, nos ajuda com a leitura da Bíblia também. Você lê bem, então nos ajuda aí. Amém? Então vamos lá, nós temos uma referência em Atos, capítulo de número 10, o versículo de número 19 ao versículo de número 23. Então vamos lá, Atos capítulo 10, versículo 19 ao versículo de número 23. Amém. Amém. Glória a Deus. Depois nós temos ainda Atos capítulo de número 13, o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Depois o capítulo de número 15, o versículo de número 28. Capítulo 16, versículo 6 a 11. E depois Gálatas capítulo 5, versículo de número 18. Bem? Atos dos Apóstolos, 10, 19 ao 23. Amém, irmãos? Vamos ler então? Os irmãos abrem Atos aí, acompanha 10, 19, 23. Depois fica fácil, é só virar algumas páginas. Depois só teremos a leitura em Gálatas, que é um outro texto. Amém? Então vamos lá? O irmão, então, por favor, leia primeiro. Atos 10, versículo 19 ao versículo de número 23. Nós estamos falando sobre ser guiados pelo Espírito Santo. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se e desça, e vai com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os trazem até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de todas as nações judaicas, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, nós estamos falando sobre ser guiados pelo Espírito Santo. E nós já acabamos de ler um texto, nós já vamos focar um pouquinho nesse texto que nós acabamos de ler e depois lemos outras referências. O verbo traduzido aqui é água, levados e trazidos, conduzidos, carregados. Essa é o significado de ser guiado pelo Espírito Santo. Então vamos prestar atenção ali, ó. Sejamos guiados, sejamos levados, sejamos trazidos, sejamos conduzidos, carregados pelo Espírito Santo. Quando nós falamos assim, não, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós estamos falando exatamente daquilo ali. Não é ir numa missão porque o Espírito Santo de Deus falou e depois voltar com as suas próprias pernas, não. É ir e ser trazido novamente, ir e vir, conduzido pelo Espírito Santo. É tempo de voltar, então é tempo de ir, vai. É tempo de voltar, conduzido pelo Espírito Santo, volta. Se não for, não volta. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é isso, porque senão nós não somos guiados, senão nós só fomos conduzidos pelo Espírito Santo até lá e deixamos a opinião do Espírito Santo e tomamos as nossas decisões. Podemos fazer isso? Podemos, mas o interessante para o obreiro é o que? É ser guiado verdadeiramente pelo Espírito Santo, tanto na ida quanto na volta. Ou seja, não encerra, não interrompa uma missão sem antes completar e receber uma orientação do Espírito Santo quanto ao retorno, né, ao cumprimento então dessa obra que estava fazendo. Então quando a gente entende isso aqui, e o que nós queremos extrair desse ensinamento hoje é que o crente, o obreiro, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Não é aquela, não, é ser guiado, é levado, é trazido, ele tem a direção do Espírito Santo em tudo que ele vai fazer. Aí agora nós estamos lendo o texto, vamos voltar de novo, repetir o texto para que nós possamos
observar aqui alguns pontos desse texto. Por favor, leia novamente. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se e desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Amém. Pode parar aí. O que aconteceu aqui? Pedro teve uma visão e ele estava meditando sobre essa visão. Aí o Espírito Santo pega e fala com ele o que? Estão aí 3 homens. Olha a intensidade do que está acontecendo aqui, irmãos. Então, ser guiados pelo Espírito Santo é estar nessa intimidade com ele. A poder, olha, tá chegando 3 homens aí fora aí, ó. Você não precisa hesitar, não precisa ter medo, não. Por que o Espírito Santo fala isso? Porque era tempo de perseguição, igreja primitiva. Amém? Igreja primitiva, tempo de perseguição. E nesse tempo de perseguição, o que acontecia? Eles com medo, chega 3 homens estranhos até ele. Focado aqui no texto. O apóstolo Pedro então recebe essa orientação do Espírito Santo: não é preciso ter medo, não. Estão vindo 3 aí, você vai, que fui eu que trouxe eles até aqui. Olha a ação do Espírito Santo, trazendo os homens para ouvir a orientação da parte de Deus e depois comunica com o próprio apóstolo Pedro o que está acontecendo. Então, olha a sensibilidade que a gente precisa ter e olha a ação, irmã Sara, como que o Espírito Santo de Deus trabalha. Não é só usando o obreiro, ele vai trabalhar trazendo almas sedentas para ouvir a palavra, porque é ele que convence. Então ele toca no coração do sedento, vem até aqui, aí chega aqui, nós precisamos, por isso que tem que ter sensibilidade do Espírito Santo, porque se não formos guiados por ele, irmão, nós não vamos onde ele quer que nós vamos. Então ele trouxe as pessoas necessitadas e ele fala com o apóstolo Pedro: olha, pode ir, não precisa ter medo não. Mas ele só fala, irmão, com o apóstolo Pedro, ele não pega o apóstolo Pedro e joga o apóstolo Pedro, não. O apóstolo Pedro tinha que obedecer ao Espírito Santo e descer até onde os homens estavam para poder ouvir. Então, por que a necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo? Porque tem uma grande obra de Deus acontecendo. Só que ele está operando essa grande obra através de quem? De nós. Por que o Espírito Santo não convence o cara lá sozinho e revela a Bíblia para ele e tal? Por quê? Porque nós somos os agentes. Nós somos a Bíblia vai falar que nós somos os embaixadores do reino do céu. Nós somos agentes de transformação. Nós somos ministros de transformação. Nós somos encarregados, nós temos essa missão sobre nós. Por isso então o obreiro sensível ao Espírito Santo vai socorrer aqueles que estão sedentos e sendo tocados pelo Espírito Santo e conduz eles até a salvação. Então nós somos agentes de reconciliação, nós somos ministros de reconciliação. Então nós temos sobre nós essa responsabilidade. Então o Espírito Santo traz as pessoas e fala com o apóstolo Pedro: olha, desce lá. Mas não obriga ele a ir, não pega ele pelo braço e vai, não. Ele tinha que ter sensibilidade para obedecer a voz do Espírito Santo. Aí, guiado pelo Espírito Santo, o contexto vai dizer que ele desce então e faz conforme Deus tinha falado. Amém? Então, é desse movimento aqui que nós estamos falando, tá? De ser guiado nesse nível aqui. Amém? Vamos lá, outra referência, então, Atos, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao 4. Capítulo 13, versículo de número 1 ao 4. Pode ler. Pode ler. 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para as obras que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, o impondo as mãos sobre ele, os despediram. Amém. 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Olha mais um detalhe poderoso da palavra de Deus. Por onde devemos pregar o Evangelho? O que é que Jesus disse? Ide, pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Mas olha a sensibilidade do obreiro. A sensibilidade do obreiro no texto que nós lemos. O que é que eles estão fazendo? Orando e adorando. Aí de repente o Espírito Santo conduz eles a orar para enviar alguém, os missionários. Aí eles oram e enviam. Aí o Espírito Santo faz o quê? Guia eles para uma determinada cidade, determinada
É nesse nível que nós estamos falando de ser guiado pelo Espírito Santo. Uma grande briga, entre aspas, que acontecia entre eu e minha mãe, aqui em Portugal. A minha mãe: filho, por que você não vem embora? Eu falei: não, mãe, nós estamos fazendo a obra de Deus. Aí a mãe cheia dos argumentos: filho, mas aqui no Brasil também tem a obra de Deus. Aquele carinho de mãe, numa forma de convencer. Falei: sim, mãe, amém, eu sei que tem, mas é aqui, o Espírito Santo de Deus que é aqui, então é aqui, então o coração está aqui. Então quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, é isso. Porque tem muita gente que, não está aqui, de repente já não está mais aqui, já está no Brasil, aí de repente já não está no Brasil, já está nos Estados Unidos e tal, sequer dá ouvido ao Espírito Santo. Aí muita gente que está aqui, de repente vê que no Brasil está melhor, uma porta de emprego melhor, uma oportunidade melhor, vai para lá, depois não dá certo, volta para cá. Tem gente que vive nessa gangorra, não sabe onde está. Por quê? Porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é que o Espírito Santo de Deus não pode mandar e depois trazer de volta, ele pode, mas a maior parte das pessoas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, por isso não sabem onde está. Elas são abaladas por propostas, proposta financeira, um lugar melhor, a segurança, isso e aquilo. Não, quando somos guiados pelo Espírito Santo, ele é quem dirige para onde nós vamos, até para quem nós vamos pregar. O Espírito Santo está ali conduzindo, e é isso que o texto está falando. Olha o nível, não é nós ficarmos só esperando ver se o Espírito Santo vai mandar ir lá pregar para alguém. Não, pregar todo mundo. Mas agora, até essa sensibilidade nós temos que ter, que existe um momento que o Espírito Santo vai conduzir para um determinado povo para fazer a vontade de Deus, e é isso que nós vimos ali. Amém? Então, essa sensibilidade do texto nós temos que ter. Eles, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, separa os que vão ser enviados, e depois o Espírito Santo de Deus pega e conduz os que foram enviados. Então, qual é a parte da igreja? Preparar para o mover do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus vai interagir, então, e vai fazer aquilo que é a vontade. Então, ser guiado é desse nível que nós estamos falando. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é assim, é nessa dimensão. Vamos lá, mais uma referência: 15 e o versículo de número 28, capítulo 15, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês o maior encargo além dessas coisas essenciais. Amém. Olha o que nós temos no texto, Atos capítulo 15, versículo de número 28. Do que está se tratando esse texto aqui, os irmãos sabem? Atos capítulo 15, versículo 28. Uma guerra entre aspas, né? Os cristãos, judeus, aceitaram Jesus, e os judeus que também estavam aceitando Jesus, queria que todos os cristãos, inclusive os gentios, cumprissem os costumes que os judeus cumpriam. Guardar o sábado, é isso, era aquilo, todas aquelas cerimoniais, queria que eles fizessem exatamente igual. Aí então, juntaram os discípulos de Jesus, fizeram uma reunião, e nessa reunião então, aí eles trazem uma conclusão do assunto. Os cristãos gentios que agora estão em Cristo Jesus, guardarão ou não guardarão o sábado? Guardarão ou não guardarão as leis do judaísmo? Não estamos falando dos preceitos, dos princípios de Deus, estamos falando de guardar o sábado, estamos falando daqueles vários detalhes que tinham, né, o costume dos judeus, no judaísmo. Deve fazer isso ou não deve? Aí eles trazem o veredito. Aí qual é o veredito? É essa resposta aí: pareceu-nos bem a nós e a quem? E ao Espírito Santo. Então, guiados pelo Espírito Santo, os discípulos se reuniram, entenderam que era uma coisa que parecia bem, mas que não dependia da opinião deles, tinha que ter a aprovação de quem? Do Espírito Santo, porque era um povo guiado pelo Espírito Santo. Então, guiado pelo Espírito Santo, eles trazem essa mensagem: vocês não precisam guardar. É por isso que nós cristãos não guardamos o sábado. Quais as instruções a seguir dentro desse texto aí? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que guardar dos alimentos sacrificados aos ídolos e da prostituição, e do sangue, né? do sangue dos animais, não comer carne do sangue, não comer sangue de animais. Então essas foram as regras para nós, e obedecer às ordens de Cristo, os mandamentos de Cristo de ponta a cabeça, está tudo certo, nós estamos em comunhão com o Senhor. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo não toma conclusões, não toma decisões sozinho, toma decisões com a opinião do Espírito Santo. É alguém que é guiado, é alguém que vai quando o Espírito Santo diz vai, volta quando o Espírito Santo diz volta, é alguém que diz se é certo ou errado dentro da opinião do Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Próxima referência, Atos 16, o verso 6 ao 11. O que nós estamos vendo aí? Uma visão do apóstolo Paulo
e uma direção a respeito de onde ir pregar o Evangelho. Mais uma vez, obreiro guiado pelo Espírito Santo. Não é, não, lá parece ser uma coisa legal, nós vamos para lá. Lá parece ser uma coisa interessante, nós vamos nessa direção. Não, mas nós precisamos saber se é direção do Espírito Santo ir ou não. Amém? Então nós precisamos ter essa sensibilidade, porque Deus ele tem obras para poder realizar através da nossa vida. E se nós estamos no propósito, nós precisamos saber onde nós estamos dedicando o nosso tempo, o que nós estamos fazendo. Então alguém guiado pelo Espírito Santo, ele vai viver dentro dessa visão aí. E o que nós vimos aí é mais um exemplo do apóstolo Paulo sendo guiado pelo Espírito Santo. Queria ir para uma cidade, não foi para essa cidade. E olha o que foi bem interessante no texto, né? Vamos lá, sobreveio a Paulo uma visão, na qual varão Macedônia, um pouquinho antes. Aqui defrontando Mícia estavam, voltando um pouquinho, verso número 6, né? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Parece heresia que o apóstolo Paulo está falando, não parece? Mas não, o Espírito Santo de Deus guiando. E olha a sensibilidade que nós temos que ter, o obreiro tem que ter com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus impedindo de pregar a palavra. Mas não é para pregar? Tem tempo, tem propósito. E o que está acontecendo aqui é um propósito de Deus, não permitindo que isso acontecesse. Então a sensibilidade tem que estar alta, porque senão vai abrir a boca e vai começar a falar, e o Espírito Santo de Deus está falando, não, peraí, tem uma obra para fazer lá embaixo, tem alguém clamando lá embaixo. E é isso que acontece aqui. Então eles foram impedidos de pregar no lugar, aí à noite tiveram uma visão, saíram dali e foram para outro lado. Por quê? Porque tinha um pedido de socorro mais urgente lá embaixo, e precisava então de descer lá para pregar o Evangelho. Então existe tempo, existe propósito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Isso encaixa muito bem em ministérios locais, irmão. Não é, nós vamos para Lisboa, porque lá em Lisboa tem um ponto que é melhor, tem um ponto, não, é a direção do Espírito Santo de a gente ir para Lisboa. Irmão, o coração não se abriu para a gente sair de Lisboa durante um bom tempo. Mas quando o coração se abriu, Deus certificou. Mas teve um irmão que falou, há 2, 3 anos antes, ficava assim, pastor, por que a gente não vai para Amadora? Porque nós já morávamos aqui, né? Por que a gente não vem aqui para Amadora? Amadora tem muito. Mas não é tempo de Deus, porque o coração ainda não estava aberto para isso. O Senhor não tinha dado essa direção. Até que cessou o tempo, e aí o Senhor conduziu para cá, e o coração vem aberto, satisfeito. Porque quando pensava em ir para cá, o coração ficava apertado com o local, com as pessoas de lá, que iam ser alcançadas lá. Agora aqui dificilmente nós vamos alcançar algum tipo de pessoa que seria alcançada lá. Então a gente tem que entender qual é o propósito, o que a gente está fazendo, por que o Espírito Santo de Deus está direcionando isso. Então ser guiado pelo Espírito Santo inclui até isso, tá? Não é obra de Deus, é obra de Deus de qualquer maneira, não existe uma ordem da obra de Deus, amém? Vamos então concluindo a referência em Gálatas capítulo 5, versículo de número 18. Gálatas 5, o verso de número 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. O Espírito precisa voltar a dirigir o nosso ministério. O lugar onde Deus deseja que façamos a sua obra, as nossas decisões, os nossos projetos pessoais e ministeriais. Você pede a opinião do Espírito Santo a respeito das suas decisões? Você ouve a pessoa do Espírito Santo? Então nós precisamos estar atentos a isso. Ele tem que ser o guia, onde Deus deseja fazer a obra dele, onde Deus deseja nos usar. Então para a gente ir, para a gente voltar, para a gente estar, a gente precisa da direção do Espírito Santo. Amém? Claro? Glória a Deus? Amém? Então ser guiado pelo Espírito Santo é isso, não é simplesmente de qualquer maneira não. Tem todo um pacote incluso nisso aí. Amém? Vamos lá então, inclinados, mais uma necessidade do obreiro, ser guiado pelo Espírito Santo e ser inclinado às coisas do Espírito. É possível ser guiado pelo Espírito Santo e não ser inclinado para as coisas do Espírito. Sabe o que vai acontecer? Logo, logo, você vai deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o seu coração não está tão inclinado para as coisas dele. E aí, se o coração não estiver muito inclinado, nós começamos a ter resistência ao Espírito Santo. Ele fala e nós resistimos, porque não há inclinação.
Ou ele fala e nós não temos a sensibilidade para reconhecer ele falando, porque não há inclinação ao Espírito Santo. Então nós precisamos ser inclinados às coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo de número 5 ao versículo de número 6. Eu queria pedir que alguém lesse, por favor. Antes da leitura, o verbo no grego é esse verbo bonito ali, pronel, seria isso, né? A definição ali, eu acho que é isso mesmo, né? Mais ou menos, né? No português, eu acho que é mais ou menos isso, pronel, ou seja, uma disposição, repete ali comigo, uma disposição o quê? Mental. Uma disposição mental. Depois, vontade, sentimento e intelecto voltados para as coisas do Espírito. Então, quando nós lemos ser inclinado, tem que ser dessa maneira aqui, ó, uma disposição mental, ter vontade, sentimento, intelecto, ou seja, é tudo voltado para as coisas do Espírito. Então nós temos que ter essa disposição no nosso coração para nós sermos inclinados ao Espírito Santo. E um obreiro de valor, ele precisa entender isso. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém. Agora eu queria pedir que alguém abrisse Gálatas capítulo 5, verso número 16 a seguir, se não me falha a memória, para nós conseguimos decifrar bem o que é que esse versículo acabou de nos dizer. Tá, Gálatas capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, acho que é 5, né? 5 a partir de 16. A partir de 16. O que o apóstolo Pedro falou em Romanos 5? Segura para nós, 8 e 5. Nós estamos falando de inclinação, nós estamos falando de ser inclinados para as coisas do Espírito. E Romanos capítulo 8, versículo 5 diz o que então? Diz que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Amém. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas que tipo que é isso? Que tipo de coisas da carne que nós estamos falando? Agora lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vamos devagarzinho e dando uma pausa entre elas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que se somos guiados pelo Espírito Santo, não somos inclinados para as coisas carnais. As inclinações, essas coisas carnais são o quê? Imoralidade sexual. Pode ler, por favor, agora então. Impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Por aqui a gente já começa definindo de uma forma bem clara: ser inclinado para o Espírito, para as coisas do Espírito Santo, é o oposto de tudo isso que nós vemos. Então, se o ser, o homem ou a mulher, ele está inclinado para prostituição, para avareza, para ódios, porfias, embriaguez, todo esse tipo de coisas parecidas com essa que nós lemos agora no texto, está mostrando claramente que ele não está inclinado para as coisas do Espírito Santo. E o que nós estamos falando é o quê? Mas eu não pratico imoralidade sexual. Mas prestamos atenção na definição do verbo que nós estamos definindo. Uma disposição mental. Não pratica imoralidade sexual, mas vive inclinado para essas coisas. A mente só fica pensando nessas patifarias. Então, não, eu não tenho ódio no coração, eu não demonstro esse ódio, mas no interior vivo com o coração furioso e odiando as pessoas.
Então não está tendo inclinação. A inclinação aqui tem que ser, intelecto. Não é só o que nós praticamos. Não, no intelecto, na mente, como que está verdadeiramente o coração. Inveja. A inveja, a porfias, está sempre intriga, tem sempre intriga com alguém. Mas eu nunca briguei com ninguém. Mas nunca brigou, mas sempre tem intrigas mentais com algumas pessoas. É nesse nível que nós estamos falando. É inclinação para as coisas da carne, que é oposição às coisas do Espírito. Amém? Então, de uma forma bem clara, aqueles que são inclinados para esses tipos de coisas, eles não estão inclinados para o Espírito Santo. Então, o obreiro aprovado, cheio do Espírito Santo, tem que ser inclinado para as coisas do Espírito. De uma forma clara e absoluta, a Bíblia está nos mostrando isso. Agora vamos ver então os frutos do Espírito. Não pode ser voltado para essas coisas, mas também não pode ser neutro. Tem que ser inclinado para as coisas do Espírito. Não está falando de alguém que não é inclinado para lá nenhum, não. Está falando de alguém que tem inclinação. Quais são os frutos do Espírito? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Glória a Deus. Então, de uma forma muito clara, nós devemos não só praticar, mas termos vontades de praticar. Sermos a inclinação, irmão, está falando para mim, eu tenho uma queda, eu tenho uma afeição por isso. Eu tenho uma afeição por domínio próprio. Eu tenho vontade de ter domínio próprio. Eu tenho vontade de ser paciente. Eu tenho vontade de ser bondoso. Eu tenho uma vontade de ser uma pessoa amorosa. É esses frutos que nós estamos falando. Ter um intelecto, ter uma inclinação para as coisas do Espírito Santo. Aí quando nós buscamos isso, o que o Espírito Santo de Deus está desejando fazer de nós? Um obreiro santo, separado. Amém? É a obra do Espírito Santo. Por isso que o nome dele é santo. Santo pela sua pessoa, ser separado do mal já. Ele é santo, perfeito, mas santo pela sua obra que ele opera na nossa vida. Então o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer com que nós sejamos homens espirituais, que vivamos segundo o Espírito. Então, se nós já temos uma inclinação para aquilo que ele está desejando fazer, o que vai acontecer? Vai dar festa, vai acontecer aquilo que nós desejamos. Então eu tenho inclinação para ter domínio próprio. O Espírito Santo está trabalhando e vive intenso, intercedendo para mim dar domínio próprio, para que eu vença toda a ira, todo o ódio, todo o furor do meu coração. O Espírito Santo está trabalhando para que eu tenha esse domínio próprio. Então, irmãos, eu vou juntar, como nós falávamos antigamente, a fome com a vontade de comer, não é isso? Ele falava, então quando junta o útil ao agradável, ou seja, a minha inclinação é a vontade do Espírito, então vai acontecer, amém? Então uma colaboração para aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Então o obreiro ele tem que ser inclinado para as coisas do Espírito Santo. Sempre haverá uma constante tensão entre a inclinação da carne e do Espírito. A santificação será uma realidade na medida em que a inclinação do Espírito superar a inclinação da carne. E as inclinações da carne são os baixos instintos da natureza humana, concupiscências, desejos ilícitos e impuros. Foi essa lista mais objetiva que nós acabamos de falar aqui, mas não resume só nisso, tá? Não, tudo semelhante a isso, tudo que leva para esse caminho, nos mostra exatamente o que nós estamos aprendendo aqui. Então, se há uma guerra, há uma oposição para que nós não sejamos inclinados para as coisas do Espírito. Então não pensa que vai ser fácil não. Tá? Não pensa que você vai ler lá e falar, o que são as coisas do Espírito? É isso aqui. Aí você vai falar, não, eu quero. E não vai ser fácil, não vai ter guerra. Tem guerra ou não tem, moçada? Tem guerra. Por quê? Porque há uma inclinação natural. Irmão, natural nossa, a gente nasce querendo ir contra Deus, é da nossa natureza. Mas aí o Espírito Santo, querendo, nessa tensão mesmo, querendo nos tirar e nos dar uma direção do Espírito. Amém? Então o cristão, o homem de Deus, o obreiro, vai sofrer resistência, vai ser tentado na mesma, tá? Assim como Jesus foi tentado, mas Jesus não pecou, e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e lutar e voltarmos à inclinação para as coisas do Espírito, para que a inclinação da carne não toma o lugar, não toma a posição novamente de governo na nossa vida. Amém? Amém. E a última chave
é ser cheios do Espírito Santo. E quando nós falamos cheio, é porque existe a possibilidade de você ter o Espírito Santo e não ser cheio dele. Amém? O que nós vamos frisar agora é sobre esse enchimento poderoso do Espírito Santo. Temos algumas referências: Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo número 3, depois 9, verso 15 ao 17, e depois Efésios 5, 18. Por que tanta referência em Atos? Porque Atos é considerado também Atos do Espírito Santo. Nós falamos Atos dos Apóstolos, uma referência, mas também pode ser muito bem referenciado como Atos do Espírito Santo, porque é onde começou a grande ação do Espírito Santo. Começou de uma forma, o tempo da ação do Espírito Santo, né? Literalmente, o Espírito Santo veio habitar dentro do nosso coração, dentro dos cristãos. Então, nesse tempo agora, há grandes atos do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos pode também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Amém? Atos capítulo 6, versículo número 3. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para nos encarregarmos deste serviço. Amém. O que está acontecendo aqui? Os irmãos estão contextualizados? Alguém sabe falar o que está acontecendo aqui, o contexto? Por que escolhem 7 homens cheios do Espírito? Aí, irmão, Atos dos Apóstolos, iníciozinho da igreja. A igreja começou a crescer, as viúvas e tal. Havia ali um pequeno desentendimento. Olha, a viúva de lá está ficando esquecida, tal, não sei o que. Começou a ter o quê? Começou a ter uma demanda grande a organização da igreja. Aí precisava de gente para fazer o quê? Ajudar, fazer trabalhos braçais, praticamente, os trabalhos mais difíceis, que eram o quê? Repartir as coisas e tal. Aí vão lá, não, pega qualquer um mesmo aí que tem tempo. É assim que faz? Não. Eu fico imaginando para pregar. Se para servir dessa maneira tinha que ser cheio do Espírito Santo, sabe? Imagina para pregar. Imagina uma oportunidade no culto da igreja lá. Ou o culto doméstico hoje, na casa do irmão, vamos lá, todo mundo. Pastor, podia dar uma oportunidade. Se para servir, irmão, para distribuir o alimento entre as viúvas e tal, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Hoje nas igrejas, uma lista de pessoas ia ter que ser eliminada. Não serve, porque não está cheio. Mas vamos focar então aqui, ser cheio do Espírito Santo. E como saberemos se é cheio do Espírito Santo? Há como saber. Porque se não houvesse como saber, não ia ficar tão claro para eles. O que eles falam? Escolhe 7 homens que estão cheios do Espírito Santo. Era alguém que estava manifestando, certo? Pode falar. O primeiro requisito era boa reputação. Boa reputação. Ou seja, uma boa reputação, a pessoa tinha uma boa imagem. Exatamente. Estava ali no líder, aí, cheio do Espírito, que era mais. Sim. E depois de sabedoria. E de sabedoria. Tá. Então, boa reputação, cheio do Espírito. Dificilmente, alguém vai, difícil não, é impossível, alguém ser cheio do Espírito Santo e não ter uma boa reputação. Pode haver difamação, mentira, calúnia, isso pode levantar contra uma pessoa, falsidades, mas se for analisar verdadeiramente a vida da pessoa por uma análise justa, a presença do Espírito Santo vai construir uma boa reputação. Porque o nome do Senhor vai sendo glorificado. Uma pessoa que ela tem domínio próprio, que ela vive uma vida reta diante do Senhor, vai ter uma boa reputação. Mas, nós precisamos entender o ponto de necessidade aqui. Ser cheio do Espírito Santo para poder cumprir a obra que o Espírito Santo de Deus está querendo cumprir. Servir na igreja. Um papelzinho básico. Não, servir na igreja, trabalhar na obra de Deus, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Então eu pergunto, se foi denominado para que escolhessem homens que fossem assim, é porque dava para saber no comportamento deles quem era cheio do Espírito Santo e quem não era. Amém? E como que a gente sabe isso? Conhecendo de Bíblia e relacionando. Então, conhecendo de Bíblia e relacionando, a gente vai ver. Não é pessoas que pregavam bonito, não é pessoas que tinham oportunidade, não é pessoas, não. Era pessoas que viviam e manifestavam a presença do Espírito Santo na vida delas. Então, escolha essas pessoas aí.
Então a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmão, tem que ser notório. No dia que escolher você, olha, um obreiro aqui para a casa de Deus, alguém não pode virar o bico não, tipo, nossa, mas ela sendo escolhida, não. Então por quê? Inveja vai acontecer, e aí depende do ambiente que você tiver, muitas coisas podem se levantar, o inimigo pode se levantar, mas normalmente você vai ter uma boa reputação. Você tem que ter uma boa reputação, tem que ser alguém admirado, alguém irrepreensível. Esse é o obreiro da casa de Deus, o obreiro cheio do Espírito Santo, amém? Então uma pessoa cheia do Espírito Santo vai estar notória na vida dela que ela tenha a presença do Espírito Santo. Atos capítulo 9 e verso número 15 e 17. Atos 9, 15 e 17, por favor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Amém. Mais uma ação poderosa do Espírito Santo, conduzindo até alguém, até Saulo sendo convertido pelo Senhor e operando ali uma grande obra. E aí, ministrando sobre ele, seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá, mais uma referência para nós concluirmos esse ponto aqui, então, sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E a referência está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, por favor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Amém. Não vos embriagueis com vinho, que leva à destruição. Mas, devastação, mas enchei-vos do Espírito. Vamos observar aqui só mais algum ponto para nós concluirmos então. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver o quê? Uma ordenança para a gente não embriagar com vinho, porque embriaguez faz parte da obra da carne. Não é isso que nós vimos em Gálatas capítulo 5? Sim. Obra da carne. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que nós podemos nos encher dele. É ele que vai nos encher, mas é uma ação em conjunto com a nossa disposição. Então a instrução, o conselho é o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu falo para alguém, enchei do Espírito Santo, o que eu estou querendo dizer? Tenha atitudes que vai te encher do Espírito Santo de Deus. Então, a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é de quem? Nossa. Claro e absoluto. O texto vai nos dizer de forma muito clara e absoluta. Nós temos a responsabilidade de buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos de forma clara isso aqui, nós temos que estar predispostos a ser cheio do Espírito Santo e caminharmos em direção a esse enchimento do Espírito Santo, buscando revestimento, buscando a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai nos enchendo. É a vontade dele fazer uma grande obra, é a nossa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para essa grande obra. Então nós temos que ter a atitude de sermos cheios do Espírito Santo. Estando cheios do Espírito Santo, não nos embriagaremos com o vinho. Qual vinho é esse que nós estamos falando? Aqui, vinho do poder eclesiástico. Ah, pastor, mas o que é esse negócio do poder eclesiástico? Podemos não termos muito contato hoje aqui, mas os grandes ministérios sofrem esse impacto. Por quê? Porque é algo que dá autoridade, que dá poder. É um obreiro que está na igreja que tem ele tem uma posição destacada em relação às outras pessoas. Então nós precisamos ter cuidado para que o vinho, esse vinho da embriaguez, o sentimento do poder eclesiástico não suba no nosso coração. Então o obreiro, ele precisa lidar com isso. Lidar quando as pessoas reconhecem que ele pregou bonito, que ele faz uma grande obra, que ele está servindo bem na casa de Deus. Então o obreiro, ele tem que estar preparado para lidar com essas pressões do inferno. Quando um homem recebe um elogio de uma irmã,
A irmã vem enviada pelo Satanás, e quando eu falo irmã, uma mulher, ela vem enviada pelo Satanás para poder elogiar. Nossa, mas você pregou bonito, hein? Você tem uma voz, você tem isso, tem aquilo. Então nós precisamos estar preparados para vencer tudo isso. E como nós estamos preparados? Se estivermos cheios do Espírito Santo. Por isso a necessidade de que não podemos estar cheios de outras coisas, não podemos ter outras coisas em nós, porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então nós temos que tirar desse recipiente, vaso, nós temos que tirar tudo aquilo que não pertence ao Espírito Santo. Então orgulho, nós temos que tirar isso, nós temos que deixar preparadinho para o Espírito Santo de Deus nos preencher. Então voltando, inclinando para as coisas do Espírito. Então vindo do poder eclesiástico ou poder secular. Poder secular também é destrutivo. Imagina, você é um prefeito de uma cidade, você tem o poder nas suas mãos, você diz sim ou não. Então nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque quando temos esse poder, nós podemos trocar o benefício, nós podemos ser beneficiados para poder, e é contra os princípios da parte de Deus. Então, dos privilégios, das vantagens, da ganância, da fama, da notoriedade, dos status, dos cargos, da política eclesiástica e suja, do profissionalismo ministerial. O que é o profissionalismo ministerial? É aquelas pessoas que exercem ministério porque são bons no que fazem, porque estudou bem. Então, estudou 10, fez bacharelado de teologia e tal, se não tiver a presença do Espírito Santo, não serve não. Não serve porque vai ficar se exibindo, vai ficar se achando que é melhor do que os outros, e a gente conhece exemplo assim. A pessoa não era nada na igreja, se viu que era uma bênção, aí fez a teologia, chega achando que é melhor do que todo mundo, irmã Sara. Acontece muito, nós precisamos fugir disso, nós precisamos estar preparados, porque quando nós enchemos desses orgulhos, o Espírito Santo de Deus não pode habitar em nós, porque não faz parte do fruto do Espírito. Ou melhor, ele não pode nos encher, nós não podemos estar cheios dele, porque nós estamos cheios de outras coisas, avareza e tudo mais, é que nós estamos vendo. Relativização dos valores morais, das heresias doutrinárias, dos modismos teológicos, nós precisamos fugir de tudo isso. Tá? São todos problemas que nos atacam, que têm atacado o povo de Deus e atacam os obreiros de Deus. Os obreiros de Deus precisam estar preparados para não cair nessas ciladas do diabo. E como que nós estamos preparados? Sendo cheios do Espírito Santo. Irmão, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, não tem elogio que tira a gente do lugar, não. O que é que não tem tentação que tira a gente do lugar? Não tem avareza que tira a gente do lugar. Jesus está cheio do Espírito Santo. O diabo aparece para ele: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Para se exibir diante do diabo, era só ele pegar e jogar, irmão. Mas não, ele ia ouvir orientação do diabo. Tudo que o diabo estava querendo era descaracterizar ali o momento de ser cheio do Espírito Santo. Aí depois o diabo pega o quê? Proposta de avareza. Depois proposta de poder. Aí Jesus responde tudo dentro da palavra. Por quê? Porque Jesus está inclinado para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais. Ele está inclinado para as coisas carnais. Então nós precisamos seguir esse exemplo também. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não seremos abalados por essas coisas. Então, irmãos, inclinados para as coisas do Espírito e cheios das coisas do Espírito, nós não vamos ter tempo para ficar perdendo com nada que nos desestabilize. Amém? Então nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos conseguir fazer a obra verdadeira do Espírito Santo de Deus. Amém? Então esse que é o propósito do nosso coração, e esse tem que ser o verdadeiro propósito do nosso coração, é servir e fazer uma grande obra para o Senhor Jesus. Então, concluindo, a presença e o poder do Espírito Santo na vida do obreiro não o habilita e o capacita apenas para realizar coisas para Deus, é também habilitação e capacitação para viver para a glória de Deus em santificação, separado do mal espiritual e moral. Amém? Então olha como é importante para o obreiro, porque, irmão, não adianta nada, né, irmão, sabe? A gente construir uma igreja linda, maravilhosa, pregar para um monte de gente, ter um ministério, ser aclamado por grandes multidões, mas chegar no final a gente não ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Não vai resolver nada, não vai adiantar nada. O nosso principal objetivo é ter um relacionamento com Deus e manifestar como filhos de Deus, manifestar a glória de Deus. Esse é o objetivo. Então, irmão, ser profissional, ser bom naquilo que faz, tal, não vai te garantir. O que vai te garantir é uma vida de intimidade com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que você seja um obreiro, uma obreira, cheia do Espírito Santo de Deus, aprovado para uma boa obra, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, guiados
inclinados e cheios. Essas são as 3 instruções que nós temos para essa tarde, em nome de Jesus. Seja inclinado para as coisas do Espírito, seja guiado pelo Espírito e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, te agradecendo por este tempo. Pai, agradecendo pela tua presença, a manifestação e a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nós tenhamos, Senhor Deus, a disposição de sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós tenhamos, Senhor, a inclinação para as coisas do teu Santo Espírito, e que nós sejamos cheios do teu Santo Espírito. Pai, que assim nós estaremos preparados para exercer com zelo, Senhor Deus, a grande obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai, de nós levarmos a tua obra, Senhor, com zelo e cuidado para a honra e a glória do teu santo nome, e junto com isso, Senhor, gozarmos de um relacionamento, de uma intimidade com o Senhor para a glória do teu nome. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Assim nós encerramos este culto também, apresentando a vida de todos os irmãos que não puderam estar presentes, Pai, declarando a bênção do Senhor sobre cada vida, para a honra e a glória do teu santo nome. E você que concorda diz amém. Amém. Estenda as mãos em posição de receber, né? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado nosso culto, não sai de cumprimentar os irmãos presentes. Amém.